Senhoras e senhores, boa tarde. Por favor, ocupem seus lugares e mantenham os celulares em modo silencioso para o início da cerimônia alusiva aos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho e 10 anos da ENAMAT, com a conferência a ser proferida pelo professor doutor Robert Alexi sobre o tema Teoria da Proporcionalidade. Esse evento é promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, e pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Compõem a mesa de abertura Sua Excelência, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Sua Excelência, a senhora ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, Sua Excelência, o senhor professor doutor Robert Alexi, jurista alemão, Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, e Sua Excelência, o senhor professor doutor Rogério Luiz Neri da Silva. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do TST e do CSJT. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que hoje nós abrimos esta conferência do professor Alexi aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Queria cumprimentar a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi por ter, na direção da ENAMAT, tomado essa iniciativa fantástica com a colaboração da Universidade do Oeste de Santa Catarina, com a ajuda do Dr. Rogério Luiz Neri da Silva. Cumprimento aqui Sua Excelência, o nosso Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury. Cumprimento todos os ministros da Casa aqui presentes. Vejo o ministro Dalazen, ministro Emanuel, nosso vice-presidente, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, já voltando recuperado da sua cirurgia, ministra Calcin, ministra Dora Maria da Costa, ministro Márcio Eurico, ministro Valmir Oliveira da Costa, ministra Kátia Magalhães Arruda, ministro Augusto César, ministro Zé Roberto Pimenta, ministra Adelaide, ministro Hugo Carlos Scheuermann, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro Douglas Alencar Rodrigues e, para nosso maior regozijo também, vejo a presença de ministros que já foram presidentes desta Corte, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, o ministro Luciano de Castilho Pereira e também, para nosso gáudio, colegas do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Raul Araújo, ministro Rogério Cruz. Cumprimento aqui também presentes a desembargadora Maria Tereza Asta, graças a quem também foi possível fazer essa conferência, trazer o professor Alexi aqui para o TST. Cumprimento os excelentíssimos procuradores do trabalho aqui presentes, senhores procuradores, Cristina Soares de Oliveira Almeida Nobre, Vera Regina Della Posa Reis, Manuel Jorge e também Sua Excelência o doutor Ulisses Viana, procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, doutora Lívia Deprá Camargo Sulzbach, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, senhores desembargadores do trabalho aqui presentes, senhores juízes do trabalho, senhores advogados, senhores servidores desta Corte. É com imensa alegria que hoje podemos realizar este sonho de trazer a Brasília e trazer ao Tribunal Superior do Trabalho o professor Alexi, já conhecido de todos nós, com seus estudos e principalmente sobre a teoria da proporcionalidade, que vai ser o tema desta conferência. Vamos fazê-la de forma
aqui o professor Dr. Rogério possa ser um debatedor que, ao mesmo tempo, vai ser o intérprete, o tradutor, vamos fazer dessa forma. O professor vai falar em inglês, né? Alemão seria um pouquinho difícil para nós acompanharmos, mas em inglês podemos até testar o nosso inglês, mas contando com a colaboração do Dr. Rogério. Então, queria dizer, parabenizar fundamentalmente a ENAMAT por essa iniciativa, que vem a se somar a todas as iniciativas que estão sendo tomadas neste ano para comemorar os 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho, 75 anos da Justiça do Trabalho, com outros eventos, mas esse é um dos pontos altos das nossas comemorações. Então, eu passo a palavra à ministra Maria Cristina Peduzzi para fazer a apresentação do nosso conferencista. Boa tarde a todos. Cumprimento o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, os demais integrantes da mesa e todas as autoridades e colegas já nominados e não nominados, já nominados pelo ministro Ives, e os cumprimentos se estendem a todos os caríssimos colegas que estão aqui, né, prestigiando este evento e prestigiando, sobretudo, o professor Roberto Alexi. E faço a apresentação do nosso conferencista, até reconhecendo que nem seria necessário fazê-lo, porque é o professor Roberto Alexi, reconhecidamente, um dos principais teóricos na atualidade da hermenêutica constitucional e dos direitos fundamentais. E, de toda forma, faço aqui um breve relato da sua trajetória e da sua importância para a teoria do direito. O professor Roberto Alexi é professor titular da Cátedra de Direito Público e de Filosofia do Direito na Universidade de Kiel, no norte da Alemanha. E, desde 2002, é membro da Academia de Ciências e Humanidades da Universidade de Göttingen, onde fez doutorado e defendeu a sua tese em 1976. Recebeu, em 2010, a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha. Detém ainda o título de doutor honoris causa por diversas universidades, inclusive brasileiras, como as federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. É um dos mais importantes filósofos do direito na Alemanha, e sua teoria dos princípios passou a ser muito estudada nas universidades. E a pesquisa do professor Alexi volta-se para o direito constitucional e a filosofia do direito, sobretudo no que diz respeito a temas como jurisdição constitucional, direitos fundamentais, teoria da justiça e relação entre direito e moral. É autor, entre outros, dos livros Teoria da Argumentação Jurídica, Teoria dos Direitos Fundamentais e Conceito e Validade do Direito, todos já publicados em português. E os livros do professor Roberto Alexi são, com frequência, referências bibliográficas em pesquisas acadêmicas realizadas no Brasil, bem como na jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Por tudo isso, é uma grande honra e uma imensa satisfação contar com a presença do professor Alexi entre nós. Agradecemos também ao professor Rogério Luiz Neri da Silva, pós-doutor pela Universidade de Paris 10 e pela New York Fordham University School of Law, entre outros brilhantes títulos que ostenta, que fará a tradução sucessiva da palestra do professor Roberto Alexi. Informo ainda que será possível apresentar perguntas escritas ao professor, para o que deverão ser usados os formulários disponíveis com os servidores da ENAMAT que estão no auditório e, na medida que o tempo permitir, elas serão respondidas. E, logo após, nós teremos uma tarde de autógrafos com o professor Roberto Alexi, com obras produzidas e traduzidas por Sua Excelência e traduzidas já na língua portuguesa. E eu já passo, então, a palavra ao nosso ilustre conferencista, professor doutor Roberto Alexi, para proferir a sua conferência sobre a teoria da proporcionalidade.
Yes. Thank you very much for your kind introductory words. It is a great honor and pleasure for me to give today a lecture about principles, theory, proportionality and rationality. Professor Alex agradece a oportunidade de estar presente nessa corte, saúda a todos na pessoa do seu presidente e demais autoridades e informa que o título de sua palestra é Teoria dos Princípios, Proporcionalidade e Racionalidade. My first chapter has the title Empirical and Analytical Approaches. Inicia, portanto, pelas abordagens empírica e analíticas de sua teoria dos princípios. Below the level of constitutional rights normative questions, there are two approaches to proportionality and its relation to constitutional rights and constitutional review. The first is descriptive or empirical. The second is analytical in nature. To be sure, each of these purposes presupposes the other. A respeito das questões normativas de direitos fundamentais, de ordem deontológica, existem duas abordagens para a proporcionalidade em relação aos direitos fundamentais. A jurisdição constitucional, sendo que a primeira é de natureza descritiva ou empírica e a segunda, analítica em natureza. Uma certeza... Yes. Okay, you can go. It is not possible to describe, for instance, the dissemination of the idea of proportionality around the world without any assumptions about the structure of the proportionality test. Em relação à fala anterior, faltou dizer que, daquelas duas dimensões, uma pressupõe a existência da outra. E ele prossegue dizendo basicamente o seguinte, que o fenômeno hoje da disseminação dessa teoria pelo mundo todo, ele não pode ser melhor compreendido se não houver um entendimento do funcionamento da estrutura da proporcionalidade. What is more, every analysis of the formal structure of proportionality must be confronted with cases drawn from the practice of constitutional review, just as every theory of physics must withstand the test stemming from experiments and new facts. Ele diz que qualquer análise que verse sobre a estrutura formal da proporcionalidade, ela deve ser confrontada com casos concretos da realidade, de modo a demonstrar a sua aplicabilidade, assim como qualquer teoria da física deve também ser colocada à prova quanto aos seus eventuais testes, experimentos e aos fatos novos. This is not to deny, however, that inquiries on proportionality can have either an empirical or an analytical focus. E isso não quer negar, de maneira nenhuma, que essas proposições acerca da proporcionalidade tenham o papel de negar, que elas tenham um papel empírico e analítico como foco central. I will concentrate on analytical considerations in connection with cases. This, however, is not to be understood as an end in itself. Ele vai se concentrar hoje nas questões analíticas e as conexões delas com casos concretos, o que, entretanto, não significa que deva ser entendido como um fim em si mesmo. The overarching question is the normative problem of how proportionality must be understood if it is to animate rationality to the greatest extent possible. The basis of my answer to this question is principles theory. Então, a questão que salta aos olhos, no sentido do problema normativo sobre como a proporcionalidade deve ser entendida, sobretudo, é o compromisso que ela tem que ter com a racionalidade o máximo possível. E a resposta
portanto, para esse questionamento é justamente a teoria dos princípios. Section 2, Proportionality and Principles Theory. Principles theory begins with a norm-theoretic distinction between rules and principles. O professor inicia, então, a sua segunda parte da exposição, trabalhando a questão de proporcionalidade e teoria dos princípios, fechando, então, a parte introdutória, e coloca, basicamente, a seguinte informação. A teoria dos princípios parte de uma distinção teórico-normativa entre regras e princípios. Rules are norms that require something definitively. They are definitive commands. Their form of application is subsumption. As regras, portanto, são normas que requerem situações definitivas. Elas, portanto, são comandos definitivos e a sua forma de aplicação se dá pela subsunção. If a rule is valid and if its conditions of application are fulfilled, it is definitively required that exactly what it demands be done. Portanto, se uma regra é válida e se as condições de aplicação da mesma estão preenchidas, é definitivamente exigido que ela seja cumprida exatamente como ela é. If this is done, the rule is complied with. If this is not done, the rule is not complied with. Portanto, se isso é observado, a regra está sendo cumprida e, portanto, comprometida com isso, e no sentido contrário, se não é observado, portanto, temos a desobediência da regra. By contrast, principles are optimization requirements. As such, they demand that something be realized to the greatest extent possible, given the legal and factual possibilities. Em sentido oposto, os princípios são mandados de otimização e, como tais, eles exigem que determinada situação jurídica seja realizada da forma mais completa possível, desde que observados os seus limites, as suas delimitações jurídicas, e fáticas. Their legal possibilities are determined essentially by opposing principles. As possibilidades jurídicas dos princípios, portanto, dependerão, para sua definição, justamente da oposição quando houver conflito entre princípios. For this reason, principles, each taken alone, always comprise a merely prima facie requirement. Nesse sentido, então, quando um princípio é tomado isoladamente, ele sempre é visto como uma proposição prima facie, ou seja, ele vale na sua plenitude. The determination of the appropriate degree of satisfaction of one principle relative to the requirements of other principles is brought about by balancing. E, portanto, a determinação do grau adequado de aplicabilidade de um princípio, quando ele confronta com um segundo princípio, será obtida a partir justamente da aplicação do balanceamento entre os dois princípios. Thus, balancing is a specific form of application of principles. Portanto, o balanceamento ou o sopesamento é a forma específica de aplicação dos princípios. The nature of principles as optimization requirements leads straight away to a necessary connection between principles and proportionality. The principle of proportionality consists of three sub-principles. The principles of suitability, of necessity, and of proportionality in the narrower sense. A natureza dos princípios, enquanto mandados de otimização, conduz diretamente para uma conexão necessária entre os princípios
da proporcionalidade tido de maneira genérica com 3 subprincípios que o compõem, a saber, o subprincípio da adequação, o subprincípio da necessidade e o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. All 3 sub-principles express the idea of optimization. Principles qua optimization requirements require optimization both to what is factually possible and to what is legally possible. O professor aqui resgata um ponto que já havia falado no início, dizendo basicamente o seguinte, que os 3 subprincípios, igualmente, têm, diante da ideia de otimização, eles se sujeitam a atender às possibilidades fáticas e às possibilidades jurídicas. The principles, the principles of suitability and necessity refer to optimization relative to the factual possibility. The principle of proportionality in the narrower sense concerns optimization relative to the legal possibilities. E aqui ele estabelece uma relação entre os 3 subprincípios e as possibilidades que são jurídicas e fáticas, separando, portanto, os 2 subprincípios da adequação e da necessidade como correspondendo às possibilidades fáticas, e já o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, correlacionando-a com a possibilidade jurídica. The first sub-principle, the principle of suitability, precludes the adoption of means that obstruct the realization of at least one principle without promoting any principle or goal for which it has been adopted. Então, o primeiro subprincípio, que é o subprincípio da adequação, ele impede, ele veta a utilização de meios que venham a obstruir a realização de um determinado princípio, sem que promovam um outro princípio, uma outra meta, para a qual eles foram adotados. If a means M adopted in order to promote the principle P1 is not suitable for this purpose, but obstructs the realization of P2, then there are no costs either to P1 or P2 if M is omitted. But there are costs to P2 if M is adopted. Então, ele adota um exemplo abstrato, com variáveis, e diz o seguinte: se uma determinada medida, que ele chama de M, for adotada, com o fim de promover um princípio P1, e ela provocar uma obstrução de um outro princípio, P2, e for depois identificado que, além disso, ela não traz benefício para P1, então, não haverá, por exemplo, custos para P1 e P2 se M for retirada. Thus, P1 and P2 taken together may be realized to a higher degree relative to what is factually possible if M is abandoned. Então, seguindo o raciocínio, o que ele diz? Se eu adoto a medida M para beneficiar P1, prejudicando P2, e M não beneficia P1, não há razão para eu manter a medida M, e fica muito melhor aplicar P1 com P2, porque eles chegam a cumprir a ordem de otimização sem precisar que nenhum dos dois seja sacrificado. P1 and P2, when taken together, that is, as elements of a single system, proscribe the use of M. Os dois, portanto, em conjunto, proíbem terminantemente a utilização da medida M. This shows that the principle of suitability is nothing other than an expression of the idea of Pareto optimality. One position can be improved without detriment to the other. Então, esse exemplo que ele constrói recebe um nome pela doutrina chamado otimização do tipo Pareto. Portanto,
a utilização dos dois princípios em conjunto promove a sua otimização, ou seja, os dois vão dar resultados no limite máximo e sem a necessidade de haver detrimento de um em benefício do outro. An example of the violation of the principle of suitability is found in a decision of the German Federal Constitutional Court. The law in question required that not only persons who apply for a general hunting license have to pass a weapons examination, but also persons who apply exclusively for a falconry license. Então, um exemplo que ele traz aqui de violação ao princípio da adequação se encontra numa decisão da Corte Constitucional Alemã. É uma lei que requeria que as pessoas que se candidatassem a realizar a atividade de caça passassem por um teste de utilização de arma de fogo. Mas não somente quem utilizava arma de fogo, mas também quem praticava a falconeria. Robert, it would be good if you make a compliment. I think I should now explain what a falconry license means. Normally, hunters in modern times kill the animals with a gun. But there is an old thing of hunting that is a falcon sitting on your arm, and you have trained him. It takes a long time to train him, and you go with your falcon into a wood and gives him the order to put